Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Na TV e mesmo na mídia em geral, grandes acontecimentos parecem surgir de uma hora para outra, do nada. A crise dos refugiados que assola a Europa é mais um exemplo. Parece que não existem causas nem antecedentes. O Ver TV de hoje discute a cobertura da crise atual e busca explicações que vão um pouco além das imagens dramáticas exibidas diariamente pelos telejornais. São nossos convidados Samira Adel Osman, professora de História da Ásia na Universidade Federal de São Paulo e autora do livro Imigração Árabe no Brasil, História de Vida de Libaneses, Muçulmanos e Cristãos. Rodrigo Viana, historiador, jornalista da Rede Record e responsável pelo blog Escrevinhador. E Cláudia Marconi, professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e do Centro Universitário FECAP. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema e tentarmos dar uma outra visão, além daquela que a televisão brasileira e a televisão do mundo já mostra nos últimos dias. Mas antes de começarmos a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. As cenas são chocantes e correm o mundo. Famílias desesperadas deixam suas cidades e seus países para escapar de conflitos armados, atentados terroristas, da miséria e da fome. Cálculos aproximados de organizações internacionais indicam que só nos primeiros 8 meses deste ano já entraram na União Europeia mais de 500 mil migrantes. Nos últimos anos, estas imagens já vinham se tornando comuns. Cidadãos de países africanos tentando chegar à Espanha através do Marrocos a pé, pulando cercas e enfrentando a polícia. Mais recentemente, intensificou-se a travessia por mar, através do Mediterrâneo entre a Líbia e a Itália, e em ritmo crescente entre a costa da Turquia e as ilhas gregas. São principalmente famílias sírias em busca de refúgio na Europa. Deixam para trás cidades destruídas, onde a sobrevivência tornou-se impossível. Na fuga, submetem-se a viagens inseguras, que só neste ano já causaram mais de 2.600 mortes. É a maior tragédia verificada na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. As imagens percorrem rapidamente o mundo, causando grande comoção. Despertam solidariedade em vários países. O Brasil é um deles. O governo já concedeu só aos sírios 7.752 vistos de permanência. O repórter São Paulo, da TV Brasil, mostrou migrantes tentando reconstruir as suas vidas em nosso país. O Sírio Barra conta que perdeu 40 pessoas da família, entre irmãos, cunhados, sobrinhos. Ele, que era dono de uma fábrica de lustres na Síria, trabalha hoje como segurança. Tenta recomeçar a vida no Brasil com a mulher e 4 dos 5 filhos. O mais velho se refugiou na Áustria. A comunidade muçulmana foi quem arrumou o trabalho para Barra, além de recursos para trazer a família. Ajudou também Rábia, que atravessou a violenta fronteira da Jordânia e aqui vive em um apartamento com o marido, o filho e o irmão. No andar de cima da mesquita, Feres dá aula de português para os sírios. Todos os alunos já presenciaram pelo menos uma morte por causa da guerra. Aqui encontramos Aisha. Com 67 anos, ela deixou 3 filhos na Síria e veio morar com a outra filha que já estava no Brasil antes da guerra começar. Como todos com quem conversamos, ela não acredita em um futuro de paz na Síria, mas tem esperança de rever os filhos. Esperança que está cada vez mais distante de quem tenta entrar na Europa. Fronteiras são fechadas e surgem cenas ainda mais perversas, como a da cinegrafista húngara, derrubando migrantes em fuga da polícia. São imagens fortes que causam grande repercussão. Mas como chegamos a isso? Além das imagens dramáticas,
A TV consegue explicar as causas dessa tragédia? Samira, vou começar com você. Como chegamos a isso? Eu acho interessante que toda essa questão dos refugiados, imigrantes, a crise na Síria, parece que ela ganhou mais repercussão, né, depois do caso do menino, né, encontrado afogado. Enfim, uma cena triste, né, chocante, mas que parece que marcou, como se o evento, a guerra, o conflito na Síria tivesse começado a partir daí. Né? Se a gente recuar um pouco, em alguns anos, a gente vai ver que toda essa crise na Síria ela tem um início em 2011, no contexto da Primavera Árabe. Né? Acho que no contexto da Primavera Árabe, a Tunísia e o Egito estavam mais no foco e à medida que a questão foi se espalhando pelo Oriente Médio, mas se resolveu, de certa forma, no Egito e na Tunísia, se esqueceu por onde essa primavera tenha se... Essa primavera agora bem mais inverno que a primavera, né, tenha se espalhado. Então, o conflito na Síria ela tem início nesse contexto da Primavera Árabe, quanto os grupos rebeldes financiados, né, também pela Arábia Saudita, né, pelo Kuwait, pelo Omã, incentivaram grupos rebeldes com a intenção da derrubada do Assad. Né? E no bojo também do crescimento do ex-ISIS, né, hoje Estado Islâmico. Criou-se um vácuo de poder ali, né, que fez com que o Assad tivesse que enfrentar não só os grupos rebeldes internos, né, que desejavam a sua deposição, e permitiu também a expansão desse Estado Islâmico, né, naquela região bastante conflituosa do Iraque, né, e essa, então, expansão para a Síria. Então, de um conflito interno, que era um princípio da guerra civil, para uma interferência externa e a entrada desse Estado Islâmico, que desestabilizou totalmente o país. Né? E aí, claro, o culminar dessa situação é o que vem se desenrolando desde 2011 até agora o momento. Rodrigo, eu li dois textos que eu considero bastante importantes, quem puder acessá-los na internet deve fazê-lo. Um do professor Bresser Pereira e outro seu, no seu blog e na revista Fórum, não é? Onde ambos mostram a presença desestabilizadora desses países. A professora mencionou na Primavera Árabe, né, que vem desde a Tunísia e chega até a Síria, passando pelo Egito. E vocês ambos, você e o professor Bresser, mencionam a influência, a presença e a importância dessa presença de Estados Unidos, Reino Unido, França, como desestabilizadores desses governos. Sim, bom, primeiro que eu agradeço pela referência e estar em boa companhia do professor Bresser Pereira. Segundo, antes de responder diretamente a sua colocação, me chama muito a atenção, o noticiário de televisão não traz o contexto. O que falta no jornalismo, eu sou jornalista, posso dizer com tranquilidade, né? Mas não com felicidade, que é notícia sem contexto, notícia sem contexto. Então, esses milhares de pessoas chegando na Europa, você fala do drama das pessoas, e é dramático, e a gente se emociona, só que não é uma novela. Isso não é uma novela, isso é vida real. E isso tem começo, tem história, essas coisas não surgem, não brotam do chão, essas multidões não brotaram do chão. Então, esse texto que eu escrevi é um pouco para colocar isso em perspectiva. A professora já citou um pouco, né? A Primavera Árabe, né, para a gente relembrar um pouco, né, no norte da África, os regimes ali na Tunísia, começa pela Tunísia, né, a desestabilização, mas eu iria até mais para trás, professora. Ao final da União Soviética, quando termina a Guerra Fria, você tinha, na maioria desses países árabes ali, governos que a gente poderia, talvez, fazendo uma generalização, que eu não sei se é tão correta, mas o nacionalismo árabe. Sim. Então, Egito, Síria, Líbia, de Muammar Gaddafi, e o próprio Iraque, de Saddam Hussein. Governos que, em geral, eram não religiosos, né? Estados laicos, e mantinham certa independência em relação aos Estados Unidos e à Europa. E, com a queda da União Soviética, um a um eles foram sendo derrubados. Então, isso começa com Saddam Hussein lá atrás, né? O desmonte dos estados, desses estados todos, que eram estados fortes, ninguém era santo, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Mubarak, né? Nenhum deles era bonzinho, ninguém está falando que vamos defender. Não se trata de defender, se trata de entender. Os Estados Unidos partiram para a desestabilização e para o desmonte desses estados. A Líbia deixou de existir. É um estado dividido em 3, 4, 5 pedaços. O Iraque, em boa medida, deixou de existir. Sem a presença de tropas estrangeiras, não existe. Então, esse texto é um pouco para tentar explicar.
na origem desse movimento dramático dessas populações sírias, mas não apenas sírias, tem o desmonte de estados, um desmonte criminoso, feito a partir dos interesses dos Estados Unidos, os interesses do domínio do petróleo. Aí a gente pode discutir um pouco, também não vou esgotar aqui uma Não, mas eu acho resposta, que esse é o caminho. Quer dizer, por que desestabilizar? Eu quero colocar a Cláudia na conversa, você pode talvez dar sequência. Por que a desestabilização, que aliás foi saudada pelos meios de comunicação ocidentais como uma maravilha? A Primavera Árabe era a redenção do mundo. É derrubar o eixo do mal, lembra que eles falam? O eixo exatamente. do mal. De novo, né, assim como algumas imagens veiculam isso, a ideia de que determinados momentos históricos funcionam como pontos de inflexão, né, como se, de certa forma, eles pudessem apagar, né, toda uma trajetória de busca por uma conformação territorial, por uma conformação de independência, de um monopólio da própria força, né? Eu entendo que a gente possa fazer um recuo tanto para o contexto da Primavera Árabe, tanto para o contexto da dissolução da antiga União Soviética, mas da minha perspectiva, eu penso que, de fato, o que hoje nós estamos nos deparando é com o ônus de medidas altamente intervencionistas nesses contextos, né? E essas medidas intervencionistas, elas sempre têm uma característica, por se tratarem de intervenção, tem uma característica basicamente de cima para baixo, uma característica vertical, né? Em que os países do Ocidente sempre se julgaram capazes de pensar, propor e executar soluções para problemas que são oriundos, né, justamente oriundos em outros lugares, mas ao mesmo tempo numa composição política com o próprio jogo de poder mais abrangente, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na intervenção norte-americana, que não foi uma intervenção isolada, como muito se apregou, uma intervenção de uma coalizão vitoriosa no Iraque, no Afeganistão, né, não se avaliava ou não se fazia uma previsão do que aquelas medidas intervencionistas poderiam provocar no curto e médio prazo, né? E é sempre espantoso como a gente reage, por exemplo, quando vê um Estado Islâmico, né, configurado como tal, projetando as suas imagens na televisão, né? Mais uma vez, imagens bárbaras, imagens que remontam a um certo espanto. Como se a barbárie estivesse sempre no outro, né? A barbárie é a barbárie. Esses árabes são muito complicados, tem lá sunita com xiita. Mas os Estados Unidos foram fazer o quê lá? Foram fazer o quê? Né? Se era tão complicado, então será que não era melhor ter ficado aqui na América e cuidado aqui dos problemas internos? Desculpa, professora. Não, é verdade. Eu acho que essa questão é extremamente importante, porque jogar a culpa, dizer o outro é complicado, é muito mais fácil para resolver o problema. Esses árabes não se entendem entre eles, então vamos aqui resolver o problema. Sim, mas dentro dessa complicação existe uma lógica, uma ordem, não para defender, né, o Saddam, né? Mas o Saddam manteve, como o Tito manteve a Iugoslávia, né? Na mão de ferro, os sunitas e xiitas na mão de ferro, o Assad na Síria, é verdade, né? E, na realidade, eu entendo que o Assad, ele se transformou, né, num certo reduto, né, dessa capacidade, capacidade de preservação de alguma forma de poder. E recorrendo e explorando a própria fragmentação da sociedade síria, né, para essa sua perpetuação, uma vez que não há nenhum grupo que consiga disputar localmente, em pé de igualdade, com o governo. E aí as atrocidades ganham força. Né? Há tentativas rasteiras, dizer, só acabando com o exército islâmico, o Estado Islâmico, o exército do Estado Islâmico. Mas esses exércitos do Estado Islâmico, segundo eu posso entender, é uma consequência. O surgimento dele é uma consequência do desmonte desses estados. Exatamente. Porque tem esse vácuo do poder, né? Criou-se um vácuo de poder e aí esses grupos radicais, extremistas vão crescendo. Lógico, se você não tem poder. Quer dizer, quando a gente fala do Iraque, né? Quando estava lá a mão de ferro do Saddam, sunitas e xiitas tinham que se tolerar. Né? Quando não tem, então agora eles se degladiam. E na Síria também. E na Síria também. Assad controlava. Ele controlava. Ir para a Síria, por exemplo, na época do Assad, eu tive a oportunidade de ir e eu sempre dizia para as pessoas, olha, é um lugar tranquilo. Eu me sinto à vontade de ir para a Síria. Eu recomendei, mais do que em São Paulo. Mais do que em São Paulo. Tranquilamente.
Professora, talvez assim, não sei se é muito objetivo. Na Síria, o governo é porque ele é alauíta, né? É alauíta, que é uma dissidência do xiismo ismaelita. É porque é complicado, mas é a importante dissidência da dissidência. Entender? Né? Porque no Iraque era o contrário, quer dizer, o Saddam Hussein era sunita, que era minoritário, e hoje quem está no poder são os xiitas. Exatamente. Então, agora... E o levante do Estado Islâmico coloca um contraponto ao governo iraquiano, né? Por isso que eu digo, não tem um sinal claro, são os xiitas, num estado vai numa direção e em outro estado vai na outra. Agora, se eu consigo enxergar uma direção única, é desmonte dos estados árabes, né, de origem árabe, tem uma região inteira onde há um não-estado. Sim. Aí surge o Estado Islâmico, que é terrível, toma ações que a gente conhece aí vendo pela televisão também, e continuamos fora do contexto, porque o Estado Islâmico surgiu do nada, quer dizer, como é que se podia chegar a isso? Se a gente pensar no próprio Talibã, né? A gente fala do Talibã, que passa... No Afeganistão. Se a gente pensa no Afeganistão, quem era o Talibã? Né? O Talibã foi armado por quem? Pelos Estados Unidos, para enfrentar a União Soviética. Que na época tinha invadido o Afeganistão. Então, então, os Estados Unidos armou o Talibã. Aí o monstro cresceu, porque o monstro cresce. E alguém tem que cortar a cabeça do monstro. Aí vem o Redentor, né? De novo os Redentores norte-americanos para salvar a região. Se você me permite, Lalo, tem um aspecto que eu acho curioso, é pensar que dos anos 2000 para cá, né, também há uma certa familiarização das lideranças políticas com uma forma de conflito, né, que são as chamadas guerras civis, e que se mostram muito potentes na sua reincidência. Né? Então, na realidade, a gente deve estar falando aí de 2000 para cá de 15 conflitos, né, envolvendo naturalmente esses países que nós já mencionamos, mas diversos outros países, né? Por exemplo, o Mali, o Sudão, o recém-criado Sudão do Sul, pensar, por exemplo... E há refugiados em todos esses países. Exatamente, há refugiados produzidos como consequência de guerras civis reincidentes, né? E cujos desdobramentos não podem mais ser contidos pela própria região. Quer dizer, na medida em que a Europa é inserida, né, como um espaço capaz de compartilhar os ônus, né, há que se pensar que a própria região já foi demasiadamente onerada com toda essa espiral de violência e os desdobramentos dessa espiral de violência. Cláudia, Rodrigo, um instantinho só, Rodrigo. Eu garanto a sua palavra daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo. O VerTV volta já conversando sobre a crise dos refugiados na Europa. Voltamos em 1 minuto. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre a cobertura jornalística dos refugiados na Europa. E eu interrompi o Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Não chegou a interromper, é que me chama a atenção de novo, né? O jornalismo e a falta de contexto. A gente vê essas imagens ali, a gente vê as pessoas com aquelas grades, com os muros, ou seja, fronteira física, né? A gente não ouviu falar desde 91 que o mundo não tinha mais fronteiras, que estava tudo livre. Só que o mundo é livre para as mercadorias e para os capitais, principalmente, poderem investir, né? Entrarem aqui na Bolsa, sai da Bolsa de Singapura, vem para a Bolsa de São Paulo. Agora, para o sujeito da Síria, que está com o filho no colo, as fronteiras continuam existindo. Então, só para a gente refletir sobre isso, que mundo é esse em que há fronteira para o ser humano e não há fronteira para o dinheiro? É só uma lembrança... Vai por byte, é eletrônico. Ele não é nem físico. Ele não é físico mais. Mas se você falar isso para um sujeito do mercado financeiro, ele vai rir. Ele vai falar, mas é assim. É assim. É assim, o mundo é assim. Mas será que tem que ser... A gente tem que assistir com naturalidade isso? E a gente comentava aqui no intervalo, né, essa questão da Europa. A Europa se apresenta, né, com o orgulho de não ter fronteira. Você sai de Portugal para a Espanha, para a França e não tem mais controle nas fronteiras. Só que para os sírios tem. Eles não recebem o visto, eles não podem caminhar pela Europa. Até elas estavam me explicando melhor, eu não sabia como é que funciona isso. Na realidade, eu acho que tem um ponto bem significativo, que segundo a regulamentação, denominada de regulamentação de Dublin, que vale, né, para a União Europeia, o
pedidor de asilo, né, porque na realidade nós os denominamos de refugiados, mas eles só o são quando a eles é concedido o status de refugiado. Então são buscadores de asilo, né? Os buscadores de asilo se veem obrigados a fazer a solicitação, o pedido de asilo no país de ingresso. Então é por isso que Hungria, Grécia e Itália, né, chegam num momento, né, de uma saturação, porque são as vias de entrada. E aí não dão. E aí a posição é um pouco diferente entre esses países. Quer dizer, a Hungria adota uma postura mais securitizadora do problema, então é uma dimensão de segurança, né, a que se conter, né, e até a emergência de vários centros de detenção me chama muita atenção para lidar com o problema. A Itália tinha uma postura que me parece de muito mais acolhimento, que é um princípio basilar do regime internacional que protege os refugiados. Só que a própria política de acolhimento italiana começou a ser questionada pela União Europeia como uma política equivocada que fazia uma atração, como se a política de acolhimento italiana atraísse os refugiados. E aí a União Europeia revê essa política de acolhimento, denominada Mare Nostrum, e a reedita sob a ideia de uma operação Triton, muito mais de contenção do que de acolhimento. Só para entender uma coisa, professor, desculpa. Claro. Então, o sujeito chega ali na Hungria, se ele ganhar o direito de... ele pode sair da Hungria, porque a Hungria e a Alemanha são igualmente partes da União Europeia. Ele tem que aguardar todo o processo de concessão. Eu acho que tem uma outra questão também que me parece interessante, que foi levantada pela Al Jazeera, que é chamar esses refugiados de refugiados e não de imigrantes. Porque isso muda totalmente o status e o direito de pedir o asilo. Por que a Europa tem falado em imigrantes e não refugiados? Porque o refugiado cai na questão do direito, né? Claro. Da recepção, desde que foge de um conflito, de uma guerra que põe em risco a sua vida. O imigrante também pode estar sofrendo risco de vida, porque ele não tem condições de sobreviver no país, a miséria, a fome e assim por diante. Mas se eu separo, eu concedo talvez menos vistos como refugiado do que como imigrantes. E eu tenho como barrar também, porque ele não é um refugiado, ele não está fugindo só do conflito, né? Ele está fugindo porque ele não tem mais condições de viver naquele lugar. Mas aquele lugar, por exemplo, não é mais bombardeado. Sim, mas ele não tem como viver ali porque aquela cidade acabou, aquela vila não existe mais. Esse princípio do acolhimento e da não devolução só vale para aqueles que aplicam, né, e a eles é concedido o status de refugiado. O migrante ainda é uma categoria muito associada ao mundo do trabalho, como se ele estivesse indo buscar oportunidades, né? E a Hungria, no caso mais grave, recente, a Hungria não é a que menos concede, não é, o asilo. Na realidade, a Hungria está sendo demasiadamente onerada também, né? E diferente do histórico italiano, não tinha uma política de acolhimento e talvez não estivesse tão preparada para... É por isso que eles estão sendo sofrendo violência. E a Hungria, a população húngara corresponde a 2% da população da União Europeia. Quer dizer, de repente a Hungria tem que assumir o ônus da entrada... Mas a Hungria não deixa nem eles passarem por lá, em busca de outros países. Na verdade, a política vem sendo essa, né, forçando a União Europeia a dar uma solução europeia para o problema. Eles querem dividir proporcionalmente a população. Sem dúvida. Pensar num contexto histórico me lembra muito o fim do Império Romano. Né? Quando os bárbaros serviam para fazer um paredão, né? E aí quando vem uma outra leva, né, de uma outra horda, né, de bárbaros, aí invade, aí todo mundo vai invadir. Então me parece que a Hungria serve como essa proteção, né, para evitar, porque se a Hungria abre, e aí então todo mundo passa. Então eu não sei se é só uma política da Hungria ou da União Europeia para que a Hungria faça esse tampão. Mas a TV húngara proibiu, né, as emissoras de transmitirem as imagens às quais nós estamos tendo acesso reiterado, como forma, inclusive, de não criar uma espécie de vínculo entre a população húngara e os refugiados, né? Então, isso também me parece interessante, né? A gente discutir o poder da imagem, veja o poder dela, né? Já que você falou no poder da imagem, nós entrevistamos no Rio de Janeiro a Gisele Fonseca Chagas, que é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Ela fala sobre as imagens do conflito e no impacto positivo ou negativo que elas provocam, ou que podem provocar no público. Vamos ouvi-la. As imagens a respeito dos refugiados que foram amplamente divulgadas na mídia nos últimos dias impactam
positivamente e negativamente nas reações das pessoas, porque as imagens, elas têm um poder incrível de comunicar, né? Então, nesse sentido, nós podemos fazer um contraponto entre duas imagens, né? A primeira são dos refugiados chegando em botes ou em embarcações precárias à Europa, né? Eram embarcações lotadas, muitas das vezes as pessoas eram resgatadas, né, pelas polícias locais, e isso causou, de certa forma, para um certo nicho da população europeia, um sentimento de medo e de insegurança em relação ao que estava vindo, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, alguns jornais que politicamente têm uma determinada linha, né, de publicação, nós podemos ver termos pejorativos indicando a chegada desses refugiados, né? Como a invasão, como eles estão vindo, como nós vamos nos proteger deles e por aí vai, né? Que é mexer com todo um estereótipo que historicamente foi construído na Europa em relação a esse outro, né? Sobretudo aqueles que vêm dessa região chamada como Oriente Médio. Por outro lado, uma imagem que impactou positivamente a opinião pública foi a imagem do menininho achado morto na praia da Turquia, né, o Aylan Kurdi, e essa imagem desengatilhou uma onda de solidariedade, né? Inclusive, a própria postura política, o discurso político da Angela Merkel teve uma mudança em relação a isso, né? Quando ela resolveu dizer que os refugiados sírios eram bem-vindos na Alemanha, e as manifestações públicas, né, da população alemã para receber esses refugiados. Então, você tem duas imagens que são, ao mesmo tempo, que tratam da mesma situação política complicada, mas que mostram diferentes, que provocam diferentes reações no público mais amplo. Nós começamos aqui falando que há antecedentes históricos concretos. Falando da Primavera Árabe, depois o Rodrigo lembrou do fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética, e agora nós chegamos até a queda do Império Romano. A queda do Império Romano, quer dizer, a história é longa. Então, para você entender tudo isso, não dá para ficar só nas imagens, exatamente, né, Samira? E eu acho importante isso, porque a Europa reivindica a si essa ideia de ter uma identidade europeia. E uma identidade europeia como se fosse, o termo não é correto, né, mas remete a essa ideia de pureza, né, de um povo único, e a gente pensa, bom, mas quem é a Europa, né? O que é a França, o que é a Inglaterra? Quem são esses povos? São esses, né, que vieram dessa invasão, que foram rechaçados, que foram incorporados e assim por diante. Então, quando a Europa olha para este outro, né, que é o Oriente Médio, com essa visão, dessa ideia também que se veiculou na mídia, que a Europa não quer conter essa imigração, esses refugiados, porque significa receber este outro muçulmano, né? Talvez se fossem cristãos, eles receberiam? Não receberiam? Né? Quer dizer, por que há essas duas visões? Esse medo do outro, esse medo dessa invasão, né, bárbara, agora os bárbaros muçulmanos invadindo essa Europa, que jamais, né, houve essa pureza ou esse povo, né, único. Não existe também, isso é uma invenção. É uma construção histórica, histórica. Não, eu pensava nessa dificuldade de lidar com o outro e o medo. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Veja o que é o Donald Trump, candidato a presidente dos Estados Unidos, que faz do centro da sua campanha combater o que eles chamam lá de latinos, né? Principalmente dos mexicanos. Inclusive, ele está com dificuldades porque o eleitorado latino é muito grande. Mas é o discurso, deixa para fora esses caras aí, eu não quero aqui. E aqui no Brasil, a gente tem isso também em relação aos haitianos bolivianos. E aos bolivianos, fortemente em São Paulo, principalmente. Em outros locais do Brasil também. Os haitianos chegam pelo Acre, né? Há um problema. Tudo bem, há uma questão concreta, dificuldade, como é que você acolhe, mas para além dessa questão da economia, do emprego, etc., há o preconceito, o medo. Você vê que isso é uma questão do ser humano, né? Isso está latente. E isso já teve muita força nos anos 30, no momento de crise econômica, e terminou no fascismo e no nazismo. De novo, crise econômica em 2008, e a gente vê o outro, o medo do outro. Então, é muito preocupante, porque a Europa, que é tão civilizada, teve nazismo e fascismo. Então, cuidado. E acho até que a reação da própria chanceler, né, da Merkel, é no sentido não só
de ser uma voz alternativa a algumas das imagens, né, que foram veiculadas, sobretudo na Hungria, nas estações de trem, que se tornaram verdadeiros acampamentos de refugiado, mas para manter o lastro de um projeto de integração e com alguma de uma civilização, Europa, né? com algum padrão, né, com alguma missão civilizatória que pode continuar mantendo esse link, né? Pensando na história como um processo mais amplo. E eu também percebo oscilações na chanceler, porque naturalmente esse discurso ele ecoa de diferentes formas numa Alemanha primeiramente, mas numa Europa que também viu o crescimento mais recente de uma ala conservadora e de partidos de direita, ultradireita, e que entendem realmente esse outro, né, como aquele que vai trazer a miséria, como aquele que vai trazer o que os europeus não se imaginaram tornar, né, e desestabilizar esse arranjo, né, que há muito tempo já não é um arranjo de estabilidade, que, como você disse, talvez não seja tão possível confiar nos europeus, né, como se supõe, né, ser a solução para a crise. Olha, Cláudia, continuando nessa questão das imagens, nós entrevistamos aqui em São Paulo a professora Zilda Yokoi, do Departamento de História, lá onde o Rodrigo acabou de se tornar mestre, Departamento de História da Universidade da USP. Ela é coordenadora também do Diversitas, o Núcleo de Estudo das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Ela fala da força que essas imagens exibidas na mídia, na televisão, têm na formação do imaginário das pessoas. Vamos ouvir a professora Zilda Yokoi. Tanto as imagens podem alimentar o ódio, como elas podem alimentar a solidariedade, né? Então, se você, por exemplo, observa uma imagem onde você tem uma comunidade inteira, não é, de homens, mulheres e crianças se deslocando, mas se eles estão sendo olhados sobre o estigma, né? Então, um barco cheio de negros africanos, né? Cada um com seus aparatos, seus cabelos, suas coisas. Isso já gera um comportamento, porque no imaginário dos brasileiros, vou falar dos brasileiros, né? Essa é o perfil da criminalidade, né? Então você cria essa imagem e ela já te leva para o mal, né? Quando se você põe uma outra coisa, você veja que o menino, o Aylan, é uma criança branca, né? Arrumadinha, vestidinho, né? Gordinho, alimentadinho. Então, aquele anjinho na praia comove todo mundo. Por quê? Porque nossas imagens mentais, né? Os nossos imaginários também têm estruturas que são discriminadoras e estruturas que são acolhedoras. Se é igual ao teu filhinho, você se move. Se é igual ao filhinho do outro que você não respeita, você não se move, né? Porque quantas crianças nós temos na rua sofrendo, abandonadas, violadas, etc., né? Que não move ninguém, né? Então, você veja, o mundo das imagens, ele precisa começar a trazer as imagens da diversidade, né, das diferenças como direitos culturais dos povos, para que a gente possa ver que tanto aquele quanto eu somos exatamente o mesmo sujeito humano e que eu tenho que me condoer com ele. Agora, outra coisa que a gente precisa pôr nas imagens é o seguinte: enquanto houver uma violência no mundo, você está ameaçado. Então, eu não posso deixar a violência crescer, porque numa hora ela chega em mim, né? Você veja todos os relatos e depoimentos do nazismo, né? Como as pessoas disseram, começou no meu vizinho, no meu parente distante, achei que não queria chegar em mim, e no fim multidões, né, foram violentadas, né? Pois é, o ovo da serpente começa às vezes bem discreto, né? É que a história, a gente sabe que não se repete, não vai ser o fascismo como já foi e tal, mas é preocupante porque na história recente do capitalismo, toda vez que tem crise econômica, você tende a botar a culpa sempre nesse outro, que às vezes é o outro mais oprimido ainda do que você, né? Porque se você lembrar que no fascismo e no nazismo, eram os pobres, eram os trabalhadores que deram apoio ao Mussolini e ao Hitler para combater o fantasma da pobreza, o fantasma. Né? Então esse é o risco, né? Esse é o risco que a gente tem, né? Muito bem. Vou fazer mais um intervalinho e nós voltamos conversando aqui com os nossos convidados sobre esta crise humanitária na Europa. O Ver TV volta já.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a cobertura jornalística da crise humanitária que ocorre atualmente na Europa. E nós terminamos o bloco anterior ouvindo a professora Zilda Yokoi. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também a respeito dessas observações muito pertinentes que ela faz, né, dessa diferença de sensibilidade em relação ao outro. Que tipo de outro nós temos repulsa, vamos assim dizer, nós, de uma maneira geral, ou não? Não é, Samir? Eu acho que essa questão importante que a professora Zilda falou, claro que a gente se comove, né? O fato de ser uma criança, a gente já se comove, mas a gente tem essas referências. Então, é uma criança branca, me parece, pela roupa, não é um refugiado pobre, né, daquele do último momento que sai, não, até porque a família pedia asilo no Canadá, iriam de avião para lá, então mostra uma outra condição econômica. E eu fiz a referência, que me lembrou muito quando eu vi essa imagem, da Guerra do Kosovo, né, que a Veja estampou à época uma imagem que era um pai branco de olhos azuis segurando uma criança branca de olhos azuis. E aquilo causou uma grande comoção. Mas quantas vezes a gente já viu crianças negras, ou o caso mais recente, que foi do menino que foi encontrado no motor do carro, né, tentando chegar, não, dentro de uma mala, não é isso? Dentro de uma mala, tentando chegar à Espanha. Era uma criança negra, era um menino. Eu me lembro daquela cena, vou falar coisa mais antiga, de Biafra, na África, a fome. A fome. Né? Crianças negras morrendo no colo das mães, dos pais. Isso também não é chocante? Isso não é chocante? Não nos desumaniza também ver essa situação? Ou então porque a gente também naturaliza. Ah, mas isso sempre aconteceu na África, né? A África é assim mesmo. Se a África é assim, não tem jeito, né? Então a gente naturaliza e não se importa. Então essa força da imagem, que tanto a professora Gisele quanto a professora Zilda reforçaram, ela tem um seu lado positivo e tem seu lado negativo. Porque no momento ela nos faz reagir positivamente a tomar decisões e, por outro lado, também, mas já cansei de ver isso. Já cansei de ver pobre, miserável, negro, então eu também não quero mais olhar. Né? Então eu naturalizo e, quando eu naturalizo, eu ignoro o drama. Eu acho interessante que esse exercício, né, de se projetar para o outro, ele é um exercício muito limitado e que, na realidade, precisou de uma imagem tão sem contexto como o modo como a questão toda vem sendo abordada, para as pessoas se vincularem, imaginando poder ter qualquer relação ou, eventualmente, né, pensar aquela situação como uma situação na qual elas pudessem se projetar. E eu achei bastante curioso, pegando o gancho aí com a professora Zilda, que foi o Charlie Hebdo, né, com as suas controvertidas capas, né, mostrou exatamente essa provocação, né, dizendo que os cristãos caminham sobre as águas enquanto os muçulmanos afogam, né, e dizendo que a Europa, uma outra capa também me chamou bastante atenção, que a Europa estava distante, né, de dar boas-vindas aos migrantes, né, propondo até uma ironia aí a partir do capitalismo, colocando o menu do McDonald's, né, 2 crianças, né, um menu para 2 com o preço de 1, quer dizer, também fazendo uma provocação para que a gente pense, né, de fato, quem é esse outro e como nós nos vinculamos a ele, né, quando eram aquelas fotos que dimensionavam a ideia de crise, elas não produziram esse mesmo efeito, né? Mas esse menino de 3 anos, dentro de uma paisagem bastante minimalista, conseguiu, inclusive, uma mobilização muito interessante de solicitação a partir disso, né? De uma petição para que os jornalistas não mais caracterizassem a crise como uma crise migratória, mas como uma crise de refúgio, né? E eu acho também interessante o lugar, né? Uma questão que a imprensa vinculou bastante é que era um balneário na Turquia. Na Turquia, bem de turistas perto, né? europeus. Então, acho também isso, né? Quer dizer, enquanto eu estou a incongruência. no lazer... em pleno verão, no auge do verão. Bodrum é um balneário muito badalado. Aliás, eu não tinha visto ainda essa imagem, do começo aqui na abertura do programa, porque a gente vê só a imagem do menino sendo resgatado. Morto ali. Quando a câmera vira para o outro lado... Tem uns turistas de roupa de banho ali ao lado. Não sei se vocês notaram. Porque é um balneário bastante frequentado pelos europeus. Do norte, alemães, ingleses. Exatamente. São esses que frequentam, né? É outro choque. Exatamente. Né? O desespero e o lazer. Né? Mas o mais interessante é que, na verdade, havia essa imagem dos refugiados chegando em Bodrum, ela antecedeu ao afogamento do menino. Sim, né? sim. Tinham vários. Quer dizer, essa contradição que a Glória falou, eu acho que é isso mesmo. Então, eu estou no meu balneário, eu vivo esse clima das férias, do verão, e eu estou vendo aquele refugiado longe.
né, chegando naquele barco. Mas ele chega. Mas né? ele chega. Né? E aí quando ele chega, e se chega morto, né? E aí no caso da criança, aí causa essa comoção. Mas até então parece assim, olha, eu estou aqui nas minhas férias e vocês estão ali, né, tentando chegar neste lugar. Ô, Rodrigo, eu queria uma palavrinha sua sobre a presença do jornalista. Nós vimos aquela cena lamentável, né? Dantesca, vamos assim dizer, da cinegrafista derrubando um senhor com uma criança no colo, fugindo da polícia. Nós temos alguns jornalistas aqui no Brasil que não passam a rasteira fisicamente, mas na hora que falam na televisão, também passam a rasteira. Teve uma que pedia a morte do menino amarrado na árvore. Falava, tá com pena, leva para casa. Então, de alguma maneira, esse tipo de jornalista que faz esse justiçamento no discurso, né? É isso aí, mata, prende, arrebenta. Até o dia que pegam um filho dele fazem isso, né? Mas faz esse discurso irresponsável. No Brasil, a gente não teve ainda essa cena do jornalista passando o pé. Mas deve ter muito com vontade. Com vontade e muito mais grave. Incentiva na televisão que outros façam. Então, é algo... Até porque o jornalista, quer dizer, ele é fruto do seu meio social, né? Então, se o sujeito é preconceituoso e tem um lado, assim, autoritário, ela está trabalhando com a câmera ali, mas continua sendo aquela pessoa limitada. Imagina o desespero daquelas famílias, ela passa o pé no pai que está com a criança no colo, um negócio dantesco. Por outro lado, eu me lembro de uma imagem ainda antes do menino, que era no caso da Sérvia, né? Quando ela começou também a fronteira, que era aquela imagem dos refugiados tentando, mas era um cordão feito pela polícia, né, sérvia. E há um momento que há um pai com uma criança no colo e aí os próprios policiais que faziam a barreira, eles fazem assim. Deixam passar? Deixam passar. Essa imagem me deu uma outra visão. Quer dizer, é o cara que tem que cumprir ordem, né, porque ele é o soldado, ele é o policial, ele tem que cumprir ordem. E, ao mesmo tempo, ele é humano, né? Ele é humano, ele é gente. É outro mal, pro bem e pro mal, ele também. Exatamente, porque senão a gente só demoniza e tira também a humanidade dessa pessoa que também está vendo aquilo, que deve ter filho, enfim, que tem família. E aí, essa cena me tocou muito, porque os dois, parece que é instantâneo, ou combinado, eles fazem assim. E aí o pai passa com a criança no colo. Mas você sabe que esses dias eu estava lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, e quando a gente vê a Hungria, me dá até de novo, né? A história não se repete, mas a Hungria foi um dos estados que apoiou o nazismo, não precisou de invasão do Hitler, né? Havia um governo pró-nazista. Inclusive, agora há pouco tempo, houve a lembrança dos 70 anos de Auschwitz. Eu entrevistei um descendente de romenos que mora aqui no Brasil, e ele foi deportado para o campo de concentração, a família dele toda, pelo governo, que era um governo fantoche, vamos dizer assim, pró-nazista. Pró-nazista. Na Hungria. Olha, há uma outra questão que agora eu queria colocar aqui em debate, que foi levantada pelo nosso colega aqui da TV Brasil, o Alberto Diniz, que apresenta o Observatório da Imprensa, exibido aqui na TV Brasil. Ele deu uma entrevista aqui para o Ver TV, destacando um aspecto da tragédia dos refugiados que, pelo menos do meu ponto de vista, eu não vi ainda no noticiário. Vamos ouvir o Diniz e eu queria que vocês comentassem a fala dele. O mundo todo pisou na bola com o negócio do menino Aylan Kurdi. Todo mundo deu a foto é tocante, é arrasadora, não é? Quem tem um mínimo de sentimento foi tocado por isso, mas ninguém apura, ninguém quer saber o que há por trás. Então, assim, deram um nome, tudo bem, Aylan Kurdi, e de sírio, então tem um problema. Se o sobrenome dele é Kurdi, ele é curdo. E as palavras, embora a diferença de idiomas, as palavras são parecidas. Só que é Kurdi com K e nós escrevemos curdos com C. Mas é a mesma coisa. E o que está acontecendo é que eles, pai dele, a família dele, eles são sírios obrigados, porque eles são curdos. É uma etnia, é uma religião, é uma língua completamente diferente, não é? Autônoma, que nunca, só num momento lá que eles tiveram uma promessa de serem um país. E sempre têm sido perseguidos. E hoje você tem, naquela região toda, incluindo a Ásia Menor e a Europa Meridional, que é a Turquia, você tem 35 milhões de curdos, espalhados em 4 países.
E nenhum desses países quer dar autonomia, porque se der autonomia, o país vizinho aí vai ficar zangado e aí também não dá. E assim estão os curdos sendo esmagados, especialmente pelo exército islâmico, porque há divergências. Os islâmicos querem pegar os hereges. Como os curdos também são muçulmanos, eles querem pegar primeiro os curdos. Samira, esta é uma outra questão muito importante, não é? Acho que a maior nação do mundo sem Estado, que é a nação curda. Acho que os curdos têm sofrido historicamente também em relação a essa configuração, né, do Oriente Médio no final do XIX, né, começo do século XX, porque eles estão numa região que é parte da Turquia, que é parte do Iraque, é parte da Síria. Então, eles não são de lugar nenhum, né? Porque cada um desses estados que foram criados nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial não contemplaram o Kurdistão, né? Eles fazem referência a essa região como o Kurdistão. Como o jornalista disse, é verdade, os curdos eles são um povo, né, no sentido, né, dessa configuração de nação, de povo, de língua. E em termos de religião, como destacou, eles são muçulmanos sunitas. Né? E ao mesmo tempo que, ainda que muçulmanos sunitas, eles foram perseguidos, por exemplo, extremamente no governo do Saddam Hussein no Iraque. Né? E os curdos hoje são os que mais resistem ao Estado Islâmico. Né? É a força maior, quer dizer, o Estado que não é Estado. Mas a Turquia se aproveita da confusão para atacar os curdos. Exatamente. O governo turco, não é isso? Faz isso. Porque os curdos eles têm uma situação bastante interessante na Turquia, porque eles eram das etnias do Império Turco, né? Com a criação da Turquia. Eles tiveram que assumir, então, uma nacionalidade turca, né? Apesar de ser curdos, para não sofrer o que sofreram os demais povos subjugados ali na região. Por outro lado, na medida em que a Turquia, né, se aproxima do Ocidente, pretendeu fazer parte da União Europeia, etc., os curdos também foram uma moeda de negociação. Então, certa autonomia foi dada aos curdos na Turquia. Eles têm um canal de TV na língua curda, as escolas podem ensinar na língua curda, há um número de deputados que podem compor o parlamento e assim por diante. Tiveram uma boa votação na última eleição. Exatamente. Mas tem uma guerrilha curda também. Isso. Que pega essa outra região que luta pela independência e criação do Kurdistão. Eu digo, mesmo dentro da Turquia, apesar dessas algumas aberturas, eu nem sabia que havia tanta abertura assim aos curdos na Turquia, porque tem o partido, o PPK, né? Quer dizer, que é um partido e também uma frente guerrilheira, né? Então eles enfrentam o Estado turco com armas, né? É mais ou menos o que acontecia com o IRA na Irlanda. Você tem o braço armado e tem o braço político. O braço político. Né? Exatamente isso. Então, eu acho que no caso dos curdos, quer dizer, o papel dos curdos, assim, ao mesmo tempo que é lutar pela criação de um Estado, o reconhecimento desse Estado do Kurdistão, é a resistência ao Estado Islâmico. Né? A gente esquece, por exemplo, o caso dos yazidis, que ainda são uma dissidência dentro dos curdos. Né? Então, yazidis, né? Yazidis, né? Quer dizer, e aí o Estado Islâmico começa a atacar quem? Que é a minoria da minoria. Né? Então, o papel dos curdos eu acho que é fundamental. Essa referência ao sobrenome do menino, Kurd, isso é muito comum, né, nesse mundo, que é a referência de onde você vem. Então, há Kurdes, há Durzes, em referência aos drusos, há Turques, em referência aos turcos. Embora, talvez, neste momento, né, eles já estivessem incorporados como sírios, mas como origem étnica, eles devem ser mesmo, de fato, curdos, e daí Kurd é o sobrenome. Eu acho que nós estamos entrando em detalhes importantes, mas eu acho que isso serve como exemplo da necessidade deste aprofundamento, né? De você contar todos esses ângulos e esses aspectos que, infelizmente, às vezes só as imagens não dão conta. Não é? Elas podem ser um bom começo, né? É isso. Mas muitas vezes não dão conta. Outra coisa que eu lembrava que até antes do programa começar, esses países todos, eles foram desenhados no mapa pelo Ocidente, quando termina a Primeira Guerra Mundial, né? Porque se a gente se lembrar... Algumas fronteiras são linha reta. Linha reta, Se pegar a Síria com o Iraque, é uma linha assim...
Até tem um livro, A Linha Traçada na Areia. É uma linha traçada na areia. O Iraque. O Iraque. Tudo isso, uma parte desses países fazia parte do Império Turco-Otomano, né? Na verdade, tudo isso fazia parte do Império Turco-Otomano. Império Turco-Otomano. Você pegar toda essa região, né, do que hoje nós chamamos de Oriente Médio, Norte da África, tudo isso era parte do Império Turco-Otomano. Que era um império multicultural, étnico, linguístico, ele era multitudo. E aí, quando termina a Primeira Guerra Mundial, cai o Império Turco-Otomano e isso se pulveriza, surgem vários estados, muitas vezes desenhados no mapa, numa reunião entre a chancelaria inglesa e a chancelaria francesa, né? Então... E acho que tem alguns insights, né, que a gente só consegue realmente ter no momento em que você vai fazendo esse resgate, né, e buscando algumas origens. Me ocorreu, por exemplo, né, a controvertida entrada da Turquia na própria União Europeia, né? Quer dizer, essa relação mais íntima, né, da Turquia com alguns elementos que vocês estão colocando, né? Por exemplo, a presença curda na própria Turquia, né? A ideia de não se ter na Turquia um entendimento de que, né, se tem um Estado democrático de direito, né, como as instituições europeias concebem, né, vem fazendo com que o pleito turco de entrada na própria União Europeia siga em aberto, né? Em suspenso. Rodrigo, Samira, em pouco menos de uma hora, nós contamos aqui histórias que eu acho que nos últimos 6 meses a TV brasileira não contou. Mundial, talvez, né? Mundial. O problema não é só Mundial. do Brasil, né? Mundial. E eu quero agradecer a vocês por isso. Eu acho que o telespectador também está agradecendo essas informações. Infelizmente, essa situação tende a se prolongar, não é? E, felizmente, nós temos vocês que podem nos ajudar em outros momentos a continuar dando explicações ao nosso telespectador. Muito obrigado pela presença e eu quero agradecer também a você que acompanhou mais um Ver TV de casa, lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelo Twitter, através de todas as redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou então pelo nosso endereço eletrônico que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra de todas essas entrevistas no site do Ver TV na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!